de imediato aí. Bandido bom é bandido preso. Essa situação não pode continuar assim. As imagens mostram, mesmo com o tempo nebuloso, mesmo com a nebulosidade, pode pôr as imagens no vídeo, mesmo com a nebulosidade, lá na frente, no horizonte, sempre há luz, há esperança, há um caminho. Tempos nebulosos existem, gente. É preciso que a chuva venha para lavar, é preciso às vezes a tempestade para mexer aquilo que está escondido, aquilo que está encardido. Às vezes é preciso aquilo que foi construído ser derrubado para ser reconstruído. Até o objetivo de muitas guerras é esse, derrubar tudo para começar do zero. Bem, você vai perguntar por que eu estou falando tudo isso, né? Olá você, não vou dar uma boa noite porque não está nada boa, né? Hoje foi um dia triste para a cidade de Marília. E você vai me perguntar, mas por que você está falando isso, Fábio Conte? Olá, você que está dando licença de chegar na sua casa. Porque hoje foi um dia triste para a cidade. Porque um daqueles que assumiu um compromisso com Marília de trazer uma nova gestão, uma nova administração, praticamente entregou as chuteiras. Mas não entregou as chuteiras. Você vai falar, como assim? Hoje nós tivemos, para quem sabe quem é aqui de Marília, nós tivemos um anúncio de uma não renúncia. Eu nunca vi isso na história, mas o porquê de tudo isso eu vou falar daqui a pouco. É isso que eu falo. Às vezes, muitas pessoas perguntam, mas por que passa o arado antes de você fazer o plantio? O arado, ele rasga a terra, ele traumatiza a terra, ele arranca a raiz. Tudo que está ali, muitas vezes, de erva daninha, coisas ruins, o arado precisa passar, agitar a terra para você poder plantar. Eu acredito que o arado passou hoje na cidade de Marília. Eu fico triste pelo posicionamento do vice-prefeito, mas a gente vai contar essa história já já. Que essa data é mais uma triste entre tantas outras que existem na história de Marília? Sim, mas como o fim do dia, mostra de novo aquelas imagens, da primeira imagem que a gente mostrou. Pode ser um dia de um recomeço, porque o dia sempre recomeça. Por mais nublado que esteja aqui em cima, meu filho, lá na frente tem luz. E é a Marília que eu vejo hoje. Uma Marília que quer ver lá o sol lá na frente, que quer ver a transformação. Mas a gente vai ter que passar, lógico, por momentos difíceis. E o Arato trabalhou hoje. Seja bem-vindo ao nosso Marília Agora. Obrigado por sua companhia. Hoje eu vou ser sincero, gente, eu vou focar de novo na parte política, não vai dar para bater tanto papo, eu vou até mandar um abraço pessoal, mas os nossos meios de contato são esses aqui. Por que às vezes eu não costumo brincar? Porque eu não gosto de brincar em serviço, principalmente quando eu estou falando de coisa séria. E ontem pediu isso, essa fala um pouco mais séria, e hoje está pedindo também. Por isso que com o apoio da minha equipe técnica, que eu agradeço muito, o Bruno Brigatti, o Jonathan Araújo, o J. Júnior e toda a nossa equipe, a gente está começando a partir de agora, Marília Agora, e nós vamos falar, pode começar a trilha da escalada, e nós vamos falar a respeito dos fatos que se sucederam na história de Marília. Hoje o vice-prefeito municipal, Tato Ambrosio, foi a público na Câmara Municipal e falou do seu desligamento político do prefeito Daniel. Ou seja, ele não está lá não está mais do lado do Daniel, mas renunciou. E a gente vai desdobrar esse assunto. Vocês sabem que além de ser um programa policial, é um programa político, Marília Agora. E a gente vai falar tudo o que aconteceu nesse dia histórico para a cidade de Marília. Ó, minha cabeça até perdeu a dó. Nesse dia 29 de novembro de 2018, que entra os anais da história, onde o vice-prefeito chegou a público e falou: peço para sair. Mas não vai sair, mas pediu para sair. Ei, Marília! Mais um episódio triste. Mostra. O vice-prefeito Tato anunciou na manhã desta quinta-feira, no auditório da Câmara Municipal, em transmissão ao vivo pela TV Câmara, o rompimento político com a atual administração municipal. Apesar de anunciar a convite de Damasceno o rompimento com o governo no auditório da Câmara Municipal, estranhamente,
Tato não se desligou do cargo e, mesmo se afastando de suas funções, vai continuar recebendo R$11 mil de salário como vice-prefeito da cidade. Bem, a gente vai repercutir como que foi tudo isso que aconteceu hoje. Volto para cá. Eu, quando assumo um compromisso em público, eu cumpro ele. Eu, pelo menos, Fábio Conte, é assim. Se eu assumir que eu vou até o final numa linha, eu tenho que cumprir. Quem assume compromisso perante o público e não cumpre, não honra a palavra. Eu honro a palavra. Ontem aqui ao vivo eu assumi que estaria lá para inquirir e fazer perguntas ao vice-prefeito. Dúvidas de todos. E eu fui lá e fiz. Mostra a segunda parte e a gente vai repercutir onde que eu estive lá cara a cara com o vice-prefeito e perguntei aquilo que muitas vezes você tinha vontade de perguntar e muitas vezes não teve condições de fazer. Mostra. Primeiro, existe algum tipo de articulação política para se pedir no próximo ano o impeachment do prefeito Daniel Alonso com virtude de tirá-lo da cadeira? Primeira pergunta. A gente vai explorar tudo isso. Eu quero realmente saber. Tem ou não tem? Por que aconteceu tudo isso? Quais são os personagens envolvidos e por que esse dramalhão mexicano marcou mais uma vez a história? E lógico, toda vez que a carniça fede, os urubus aparecem. E teve uma ave de rapina. Ô, cascateiro, ele tinha que aparecer. Rapaz do céu, é o professor da escola abelardiana, viu? Esse circo que a gente está vendo aqui, infelizmente, é a cultura que foi deixada por Abelardo Camarim aqui na cidade. Ele iria se manifestar, lógico que iria se manifestar. Mas isso aqui são todos alunos. O triste é que o Tato foi participar também da escola. Triste, 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 triste. Para quem propôs que ia fazer o novo, tá repetindo a escola. Eita, como diria o velho guerreiro, nada se cria, tudo se copia. Vamos para as manchetes policiais. O J. Júnior vai trazendo o primeiro caso que chamou atenção hoje na Rua Bahia. Uma moça foi reskatada, porque ninguém sabe se ela foi atropelada, se ela caiu, se ela teve um mal súbito. Todo mundo sabe que a mulher se estatelou e aí as autoridades tiveram que agir. J. Júnior. Fábio Conte, aqui na CPJ de Marília, movimentação bastante tranquila, bastante sossegada de ontem para hoje. Movimento assim, como diz o outro, movimento sossegado, macho, aqui na CPJ. Tá certo, Jotinha, ainda bem, né? Menos mal, né? Dos males, dos menores, porque já chega a parte política, que vai ser pesada e que vai acabar tomando conta do noticiário. Vamos repercutir hoje, que não deu tempo ontem, o caso do assalto a um taxista aqui na cidade. Veja. Elemento armado com uma faca de cozinha rouba, assalta um taxista de 65 anos de idade. Um pobre trabalhador, um taxista. Como tantos, né? Como tantos trabalhadores que estão aí com a cara no dia a dia e correndo riscos nas ruas, não é fácil. E ainda o caso de um desaparecido, menor de idade que sumiu. J. Júnior vai falar do caso onde que o pai foi lá fazer um boletim de ocorrência para narrar o sumiço de um garoto de menor de idade e a gente vai explorar isso também, já vai falar sobre isso já também. Põe a próxima, vamos falar a respeito aqui na cidade de Marília, da questão dos... vão torcer para dar tempo hoje, se não entrar hoje, vai entrar amanhã. Mas vamos falar a questão dos escorpiões, cobras, abelhas, todo tipo de animal peçonhento e animais que picam também, porque agora é o calor e daqui a pouco vai começar, vai ser que nem a onda de cobra que teve o ano que vem. Ai, que é cobra! Ai, que apareceu a cobra! Daí fala, ai, prefeito, a cobra, como se o prefeito saísse distribuindo cobra pela cidade. É simples, meu amigo, se você não limpar terreno, não limpar um quintal da tua casa, não limpar a tua cozinha, estiver cheio de barata, o escorpião vai aparecer para comer a barata. Ai, abelha, abelha, é época de reprodução das abelhas, vai lotar de abelha. O Corpo de Bombeiros atende a média de 10 ocorrências por dia de abelha, então tá aí. E com relação a... o que é outro animal que eu falei também? Escorpião, aranha e outros animais. É época de reprodução porque desses animais, gente. Então, se não tiver asseio, não tiver limpeza, vai aparecer mesmo.
Então essa matéria serve para orientar sobre isso, a gente vai mostrá-la. Põe mais uma na tela e nós vamos falar a respeito da geração de empregos. Vários dias já chamei essa matéria, só que não consegue entrar também. Essa semana tá pesada, né? Não, hoje ela não vai ser a primeira não, porque a pauta policial é mais importante. Mas eu vou chamar pelo menos no final, eu encerro o jornal com ela, porque a gente vai ter que falar um pouco de notícia boa também, né? Porque só tem coisa ruim. Deus que me livre. Vamos para mais uma. Vamos falar a respeito da mudança em alguns bairros aqui na cidade de Marília da coleta de lixo. A gente vai explicar já já. Põe mais uma na tela e vamos falar também das formaturas da rede municipal de ensino. Eu acho que inclusive vou encerrar com essa aí hoje, porque ela está datada. Vamos falar da programação das formaturas que está acontecendo aqui na cidade de Marília e vamos mostrar também um projeto da assistência social que foi referência, são os alunos dos CRAS e também órgãos da assistência social de Marília que fizeram uma bela apresentação de encerramento de atividades do ano e você vai conferir tudo isso no seu Marília Agora. Obrigado por sua companhia. Como eu te disse, eu agradeço você estar aqui. Não vou dar uma boa noite porque esse dia triste para a cidade de Marília, esse dia 29 de novembro, é um dia que vai ficar tristemente marcado para a cidade de Marília. Aquele que disse que ia fazer a diferença e caiu na vala comum. Mais um que vai ficar para a história. É o tempo da vinheta e a gente já começa. Põe na tela. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso Marília Agora. Hoje, sofrendo com a internet um pouquinho, não está conectando, meu filho. Não sei o que está acontecendo com esse cabo aqui, mas a gente vai tentar organizar. Tá ok a live aí? Tá. Então, o meu agradecimento não está conectando, diretor. Eu vou ter que reiniciar aqui o computador, mas o meu agradecimento põe o endereço da live. Muito obrigado para você que está aí ligadinho na live. Compartilhe hoje a nossa live, viu? Porque eu acho que o meu computador está meio enroscado aqui hoje. Dê essa força para mim, compartilhe aí também, porque para mais pessoas puderem visualizar o programa, puderem assistir e também acompanhar um pouco da repercussão do dia de hoje. Triste dia para a história de Marília. E pelo nosso WhatsApp também vou deixar o número. Amanhã a gente já faz aquele lereado mais gostoso. Amanhã a gente vai mudar o clima. Porque também, para ficar em velório, o defunto já está morto mesmo, é triste. Você tem que guardar o luto no dia. Depois que... Duro que quando o defunto é ruim, às vezes não dá para rezar nem a missa do 7º dia, né? Vamos lá então, meu filho. Você tem que enterrar e pronto. É triste que eu estou falando. Ô, Fábio, quando você está pesado. Gente, eu vou falar para vocês. Essa história que nós vamos acompanhar agora, esses relatos, eu fiz parte como espectador nos bastidores. Muitos sabem que esse programa foi iniciado lá para as idas de 2015 com o objetivo de combater políticos corruptos na cidade e falar da página policial, como a gente fez. Fizemos isso até agosto de 2016. E aí, devido à lei eleitoral, eu não podia mais emitir comentários políticos. Acho que foi até junho, né? Junho, julho que eu fiquei no ar. Eu tive que sair do ar e no período que eu fiquei fora do ar, recebi um convite do empresário Daniel Alonso, à época dono. Hoje o Daniel não é mais dono da TV, viu? Esse bem não está mais sob sua propriedade e nem faz parte mais do Grupo Sol. Tem outras pessoas que são responsáveis por esse canal de televisão. É bem importante deixar claro isso, porque muitas pessoas, até como uma vez um apresentador de rádio aí, né, falou, o Fábio Conte é boca de aluguel. Não, quando eu tiver com vontade... E até eu vou dar um alô para o prefeito Daniel Alonso, porque disse que aí na conversa bastidor, o prefeito Daniel ficou chateado, ficou bravo com o que eu falei aqui ontem. Gente, eu vou explicar para vocês. Se eu estou à frente de um vídeo para narrar uma história e ter um meu trabalho jornalístico, ou eu faço o meu trabalho jornalístico, ou eu vou para casa. Se eu não estiver confortável, eu já falei isso várias vezes aqui, ou a TV me manda embora, ou se eu não estou feliz, eu saio. E não há nada de infeliz nisso daí, porque faz parte de qualquer lugar no mundo. Porque quando eu não estou bem em um local, quando eu não me agrado, quando eu não estou feliz, eu tenho, pelo menos se eu tiver um pouco de amor próprio, porque eu não vou deixar ninguém me enxotar também não. Ou sejamos profissionais, a gente está em desacordo de interesse, a gente sabe que um contrato de trabalho
é uma negociação entre duas partes, vamos romper esse contrato e cada um segue sua vida, PT saudações, passar bem. Bem, então o prefeito parece que está chateado, fiquei sabendo. Prefeito, tenho muito respeito à sua pessoa, trabalhei para a sua campanha, o resultado foi positivo para a sua campanha. Na época eu era locutor dos programas de rádio e produzia os programas para as emissoras de rádio e depois você me convidou para o governo. Tive aí na prefeitura 1 ano e 8 meses com o senhor e saí da prefeitura quando recebi o convite dessa televisão, que já não estava mais sob sua gestão, para voltar a fazer o Marília Agora. E tenho tido o nosso programa com posicionamento como temos aqui. Prefeito, eu tenho muito respeito pela sua figura, mas toda vez que eu estiver aqui na frente do ar, meu compromisso vai ser com a verdade e falar e narrar os fatos. Eu tenho que contar as histórias, por mais que isso desagrade a quem desagradar, e dependendo do interesse. Então peço que o senhor me respeite, porque eu respeito também. E espero ser um canal aqui para mostrar a verdade que acontece da cidade, e não que seja do seu interesse, que isso fique bem claro. Bom trabalho para o senhor também. Eu sei que o senhor está passando e não é fácil, eu não vou pesar na crítica com o senhor, mas, por favor, tenha ideia que eu tenho que ter respeito com o público que está aqui me assistindo. Se eu não contar historinhas, eu sei que o senhor ficou bravo. E o senhor tem todo o direito de ficar bravo, como prefeito, como político, tudo, mas aqui eu não sou político, eu sou jornalista. E eu tenho que ter minha compostura perante o público, porque eu falo aqui para vocês. Se eu não estiver feliz, eu saio. Pois bem, vamos voltar à história lá que eu estava contando. Então, eu assisti de perto esses bastidores, porque esse programa foi criado, a gente ficou no ar até quando podia. Quando a lei eleitoral falou que eu não podia mais emitir opiniões, eu saí e fui convidado pelo então prefeito Daniel, juntamente já com o Tato ainda candidatos, para ir trabalhar na campanha. E assisti de perto os bastidores, a luta política, quase 1 mês e meio de campanha, os ataques, tudo que foi sofrido, as mentiras que foram faladas pelo grupo da família Camarinha, que à época tinha Vinícius Camarinha como candidato à reeleição, a cidade com dívidas, com buracos, com lixo na rua, os servidores que não recebiam, as milhares de pessoas infectadas com a dengue, quase 70 mil, as mortes pela dengue, as doenças viscerais como a leishmaniose, o caos que Marília estava. Marília estava no buraco, devendo, suja, encardida e se endividando para fazer obras de fachada, para parecer bonito, passando aquele pichezinho no asfalto, para todo mundo achar que o asfalto, e 2 meses depois já estava tudo aberto esse buraco. Bem, eu assisti. Eu vi quando o prefeito Daniel e o Tato venceram a campanha por uma diferença muito pequena de 1.800 votos. Fui convidado até pelo próprio Daniel para estar trabalhando como cerimonialista na prefeitura e lá fiquei, como coloquei para vocês, um bom tempo. Fiquei ainda um tempo mesclando as duas, a TV e o cerimonial, mas aí que eu falo que a gente tem que saber o nosso lugar. Porque quando deu lá em abril, logo depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, que eu passei por uma bariátrica o ano passado, eu cheguei para o Daniel e falei, prefeito, eu gostaria de ficar aqui na prefeitura. E eu sei que eu estou lá na TV, estou apresentando, se o senhor me permitir, eu quero... Aquela época aí do Daniel tinha laço, quem dirigia a TV naquela época era a Dani Alonso. E eu falei, eu quero sair da TV. E falou, por que você quer sair, Fábio? Porque não há compatibilidade. Não tem como eu emitir as opiniões que eu falo e fazer as críticas que eu falo estando na televisão. São entes separados. Não tem como eu estar dentro da prefeitura, te servindo, trabalhando, servindo o município, trabalhando na tua equipe com um cargo de confiança e estando na TV sem ter liberdade de falar as verdades que eu tenho que falar, porque esse é um programa de verdade. E prestem atenção no que eu vou falar aqui. Se um dia eu precisar dar um chacoalhão, falar do prefeito, criticar o posicionamento do prefeito, e hoje eu vou falar algumas coisas do prefeito Daniel Alonso também, mas o dia que eu precisar eu tenho que ter a liberdade, porque é o que eu falo, se caber para mim eu fico, se não caber eu saio. É assim que funciona. Na vida funciona assim, quando você não está bem no lugar, você pede para sair. E na época eu não tenho vergonha de nenhuma. Eu saí da apresentação, estava o Geraldo Laperuta, apresentou um pouco ainda o Marília Agora e depois a casa criou o Sol News, o Sol Notícias, né? E aí ficou o Sol Notícias e essa é a história.
Daí eu, inclusive, pedi para a empresária Daniela Alonso, que é a época dirigia a TV, retire a marca Marília Agora, que essa marca é do Fábio Conte. E o Fábio Conte não gosta do jeito que o Marília Agora está sendo levado, porque o Marília Agora é um programa de falar verdades. Ou se fala a verdade ou não. Se for para ser chapa branca, tô fora. Respeito muito, mas eu tenho que ter essa liberdade. Se eu quiser puxar a orelha de um vereador, se eu quiser criticar, se um dia eu precisar criticar o prefeito, se eu achar que a conduta dele está inócua, eu vou falar. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Pois bem, saí do ar, as pessoas perguntaram o que aconteceu, fazendo nada, porque eu tive meu profissionalismo. Eu saí, foi uma opção minha, e me retirei em silêncio e continuei atendendo às minhas atribuições, servindo como servidor municipal e fazendo cerimoniais. E assim a vida seguiu. O resto da história vocês sabem. Em agosto recebi o convite da nova direção da TV, que é a época ainda estava com o Neto, né, Francisco Neto, e agora que está com a Stephanie Leiva, eu estou com a Stephanie Leiva, mas como profissional sou, tenho um registro profissional e não estou mais na prefeitura, porque eu falei, ou eu fico num lugar ou no outro. Recebi o convite da TV, falei, gente, muito obrigado da prefeitura, prefeito, muito sucesso no seu governo, só ilustre para o senhor, mas eu vou fazer minha área, que é o jornalismo, que é o que eu faço aqui hoje. E se um dia não der mais certo, se a TV quiser me mandar embora, ou eu achar que não estou cabendo mais aqui, vai ser assim também. Beleza? Por que você fez todo esse rodeio, Fábio Conte? Porque hoje, quem pediu para sair, mas não saiu, foi o vice-prefeito municipal. Esse desencontro entre Tato e Daniel Alonso já é percebido há algum tempo. Já que desde março do ano passado, desde fevereiro e março, logo depois que o Daniel ganhou, o Tato nunca mais apareceu em eventos do município. Em 4 de abril, que era o aniversário de Marília do ano passado no Dicílio, o Tato já não aparecia em eventos. O presidente da Câmara já não aparecia em eventos. Algumas pessoas que fizeram parte da chapa de Daniel Alonso e se elegeram junto com o Daniel Alonso para ser prefeito. Eu assisti essa história, eu estava lá nos bastidores e sou testemunha real da vida para contar aqui tudo que eu estou contando para vocês. Isso que foi formalizado há poucos dias pelo próprio Damasceno e pelo próprio Tato já acontece há tempos no Poder Municipal. Ainda na época, eu fui o primeiro à época, hein? E fui repreendido, e com toda a razão. O prefeito me chamou a atenção à época porque eu era servidor, não era o Fábio Conte da opinião. Você entendeu? Porque eu tenho que saber o lugar que eu me coloco. Na época eu falei, esse cara que você elegeu, Daniel, que você trouxe como pupila aí, como Zé Luiz, ele não tem caráter! Ele não tem caráter! Ele vai ser o primeiro a te trair! Eu tenho coragem de assumir, fiz isso publicamente na internet. Toma cuidado. Na época, vários blogs repercutiram. E eu falei, cuidado, que é o começo da fila. Eu puxava o novelo que vinha a se desenrolar. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Você vai chegar para mim, Fábio, sabendo de tudo isso, o que está acontecendo? A grande verdade, a coalizão, o grupo de pessoas que se juntou ao Daniel para fazê-lo prefeito e trazer o novo tempo, viver o novo tempo para Marília como foi prometido, na grande verdade, não queria apoiar o Daniel, mas queria a cadeira dele. Queria a cadeira dele, do prefeito! O Tato não queria ser vice, queria ser prefeito. E quer ser prefeito ainda. O Damasceno não queria ser presidente da Câmara, ele queria ser prefeito. O Zé Luiz não queria ser vereador, queria ser prefeito. Tem que ter muita coragem para vir no vídeo e assumir isso que eu estou falando. E eu, como em alguns momentos, não me coloquei no meu papel como cerimonialista na prefeitura e briguei com o prefeito dentro do poder, porque eu não me coloquei no meu papel, que era ser cerimonialista. Porque eu achei que eu podia opinar, mandar acontecer e realizar, porque eu não era prefeito. O que me deixa muito triste é ver que hoje, publicamente, aquele que jurou, ergueu as mãos junto com o Daniel, que ele falou disso hoje, falar, tamo junto, tô contigo, abandonou o barco. Tato, você pulou do barco, mas você esqueceu que você está em alto mar. Porque quando você inicia o trabalho, como foi o caso em 2017,
você só vai parar em 2020. Isso se não passar por uma ilha ou passar por algo que é um impedimento. E que eu espero que... A gente falou dessa questão do golpe. Foi a primeira pergunta que você vai ver já já que eu fiz pro Tato. Eu espero que realmente um golpe não esteja sendo tramado para derrubar o prefeito. Ao que tudo me indica, sim! Sim! Eles estão se movimentando e querem a cadeira do Daniel Alonso, sim. E isso tem que ficar bem claro, aberto para a população. Rasgado, falado, doa quem doer, custe a quem custar. Quem se predispõe, olha, quem fala a verdade não merece castigo. Amanhã, se eu achar que não me cabe ficar mais aqui, eu vou embora. Peço para sair, não vou ficar falando mal pelas costas, não. Tem que tomar meu lugar, que eu me recolha a minha insignificância. Mas do mesmo jeito que aconteceu com o Criador dos céus e da terra, o maior levita, o maior instrumental, o maior apoio daquele que criou o mundo, de Deus, era Lúcifer. O Satanás! O maior anjo de luz, aquele que cuidava dos louvores, dos clarins. Quando ele não se deu por satisfeito de ser o braço direito, de ser o rei do louvor, sabe o que aconteceu com Satanás? Ele caiu junto com um terço dos anjos, porque ele não estava satisfeito. Ele não queria ser Lúcifer, ele queria ser o próprio Deus. Vamos narrar tudo o que aconteceu na Câmara Municipal de hoje e você vai entender do que eu estou falando. Mostra. O vice-prefeito Tato anunciou na manhã desta quinta-feira, no auditório da Câmara Municipal, em transmissão ao vivo pela TV Câmara, o rompimento político com a atual administração municipal. Apesar de anunciar a convite de Damasceno o rompimento com o governo no auditório da Câmara Municipal, estranhamente, Tato não se desligou do cargo e, mesmo se afastando de suas funções, vai continuar recebendo R$11 mil de salário como vice-prefeito da cidade. Dezenas de comentários nas redes sociais repudiaram a atitude do vice-prefeito. A imprensa acompanhou em peso. E agora você assiste os principais trechos da coletiva que foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Seja um momento mais difícil, mas eu estou convicto de tudo que eu vou falar. Ficamos quase 2 anos. Vou falar o nome dele porque ele me autorizou. Padre Edson. Junto com Vieira e outros. Para fazer dessa cidade uma cidade que ela merece. E eu, que não tenho nenhuma afinidade para poder, a convite do atual prefeito, imaginando que essa palavra ia ser cumprida, porque eu não era candidato a vice, sim a prefeito, foi feita uma solicitação para nos juntarmos, para que fizéssemos um governo junto, dentro de responsabilidade, dentro da honestidade e para o bem para a população. Quem me conhece sabe que as minhas palavras não faz curva. Um repórter que está presente no meu lado direito, nessa reunião, me perguntou se eu ia tomar conta do DAI e da Codemar. E eu respondi naquele momento para ele, não sei. Foi a resposta que eu dei para ele. Porque eu estava ali sem ser convidado. Passo os dias, perguntam para mim, você é capaz, você vai assumir o DAI e a Codemar? Falei, assumo. Assumo o DAI e a Codemar. Mas eu sei qual é a verdadeira intenção que me colocaram no DAI e na Codemar. Não acreditaram na minha parte administrativa, porque aquilo estava um caos, e aquilo seria a minha derrota política, para falar que eu não fazia nada.
Bem, eu tinha preparado uma sequência, eu vou alterar um pouco, Bruno, porque até segura a trilha hoje. Eu não vou abusar muito, não. Eu acho que hoje pede silêncio. Hoje não pede emoção. Eu acho que até o que eu tinha de fazer de comentário eu fiz nesse começo do jornal, mas eu quero levar você a refletir, porque a boca fala que o coração está cheio. Se eu for ficar comentando agora do que eu vi, do que eu vivi esse tempo, o que eu tenho visto com essas pessoas, o que eu tenho visto principalmente com essas pessoas que se disseram amigos do Daniel Alonso, parceiros e que agora, por interesses individuais, partidários, políticos, desculpa a todos, eu tenho muito respeito. Lembre-se que quando eu sempre falo aqui, eu falo na impessoalidade, que eu não falo da pessoa física, eu falo dos cargos. Eu estou falando do vice-prefeito, eu estou falando do presidente da Câmara, eu estou falando com o vereador que foi eleito junto com o prefeito no cangote aqui, eu estou falando para todas essas pessoas e para aqueles que passaram pelo governo e que acharam que iam encontrar um navio cruzeiro, que quando chegaram ao governo do Daniel Alonso, acharam que ia encontrar um cruzeiro para passear em alto mar e que, na verdade, o que eles encontraram era uma jangada cheia de furo e que a cada dia pede para você ir com uma canequinha tirando a água, porque nem balde deixaram. Olha, escorraçaram tanto a prefeitura de Marília que nem balde tinha para tirar a água do barquinho, da canoinha que ficou, porque acabaram com tudo. Os grupos que passaram, principalmente estou falando, viu, Camarinha, você foi urubuzar hoje na tua rádio, estou falando para você, há 40 anos você está na rádio, vocês entregaram sucata para o Daniel. Você fala que o Daniel tem que passar criolina na boca, você tinha que tomar litros de criolina, Camarinha. Para falar qualquer coisa do Daniel, você entregou a prefeitura destruída, fisicamente, financeiramente. O fundo de pensão, que tinha quase 3 bilhões, veio sem R$1, o IPREM. R$500 mil de dívida, a prefeitura sucateada, todos os servidores em dívida. Unidades de saúde postos com os seus estoques zerados, com o histórico de morte pesados nas costas do teu rebento, do teu filho. O maior caos administrativo que essa cidade... O Bugarelli deixou 230... Bugarelli cria tua, viu, Abelardo? Não foge da história, não. Cria tua, o Bugarelli entregou a prefeitura com 230 milhões de dívida, teu filho entregou com R$500 bilhão, mais de 500 milhões de dívida. Vocês não podem falar nada de Marília. Criem vergonha nessa cara de pau de vocês. Aí, depois que aconteceu tudo isso, muitos que estavam ao lado do Daniel, se diziam parceiros do Daniel, acharam que iam velejar, que iam para o Cruzeiro Marítimo. E na hora que eu encontrei lá na prefeitura, até um dia o prefeito brigou comigo. Eu sou um daqueles que também esperava ser reconhecido. O Tato falou isso na coletiva, você vai ver já já. É que pisarem em você. Quem não quer ter um bom reconhecimento, quer ter um bom cargo? Um dia eu estava brincando com o prefeito Daniel, falei, prefeito, tem aquele cargo que eu estava precisando, dá uma ajudinha aí, prefeito. O Daniel me deu um alicate, falou assim, vai trabalhar. Por isso que eu respeito a pessoa do Daniel até hoje. Porque enquanto o circo estava acontecendo, o Daniel estava quieto no gabinete dele trabalhando. Bem, a boca só pode falar o que o coração está cheio. Desculpem me emocionar, é porque eu assisti de perto, eu sou parte dessa história. Eu fiquei muito triste lá hoje, mantive minha compostura porque o que estava lá não era o Fábio pessoa física, era o profissional. Mas é duro fugir do seu físico, da sua pessoa, do que você é, quando você está triste por dentro. Eu estou muito triste hoje de ver das promessas, do compromisso que vocês assumiram, e eu estou falando com você, Tato, e do circo que foi feito hoje. Muito triste. Bem, e pelo desrespeito, não pela pessoa, não porque eu sei que você está magoado. E um dia você vai entender do que eu estou te falando, não posso te repreender, você é um senhor que tem mais de 72 anos, quem sou eu? Eu sou um cisco perto da tua história, Tato. Mas eu sou um ser humano, e eu vivi essa história. Eu tenho minha parte dessa história, eu posso falar um pouquinho também. Você vai entendendo que eu estou dizendo isso. Bem, gente, a boca fala que o coração está cheio. Pega o vídeo número 4, a gente fez uma compilação. É edição, Fábio? É edição, sim. Eu fiz um recorte dos principais pontinhos e o Tato vai falar com a sua própria boca
o que ele tem no coração de verdade. Mostra. Eu fui numa rádio. Por quê? Eu Vem cá, não é esse não, é o outro. Se esse é o último, é o anterior ou o último? Esse é o terceiro vídeo, esse daí é para mim fechar a sequência. Então é um antes. Por favor, vai de novo. Falaram tanto essa semana em rompimento, em golpe. Não teve nada. Ninguém aqui nessa sala de Marília tem nenhuma responsabilidade com a atitude que eu estou tomando. Porque o golpe, se tem alguém, se falar em golpe, quem sofreu esse golpe foi eu. Na primeira reunião pós-eleição. Mas eu, pela minha idade, compreendendo a idade de um mais novo, que às vezes embebecido por um poder, falou para mim, quando eu fui nessa reunião, para acertar os secretários, colocar pessoas corretas, pessoas que realmente fizessem a diferença. E aqui tem dentro dessa sala pessoas que ouviram essa frase. Eu não vou citar nome para não constrangê-los, mas eles sabem o que eu estou falando. Falou, Tato, eu resolvo esse problema. Eu sou o goleiro titular, você é o goleiro reserva. Eu fui colocado de escanteio, porque eu sou o vice-prefeito. E vou assumir a minha responsabilidade de vice-prefeito até o último dia. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Não faço média com ninguém. Eu não vou gastar muito meu tempo aqui, não, falando de picuinhas. Isso é desrespeito. Porque aqui ninguém, numa prefeitura, ou quem quer que seja de poder público, ninguém é melhor que ninguém. O prefeito, o vice-prefeito, ele não é melhor que ninguém da sociedade. Ninguém. Ele tem as suas atribuições como a sociedade tem. Eu não precisei para as emissoras para falar isso, porque eu tenho a obrigação de falar, não vai sair, porque eu não era só vice-prefeito. Quando para todo mundo na cidade, mão erguida, vamos trabalhar junto, vamos fazer, tem que me ouvir. E não me ouviram. Eu precisei recorrer ao Damasceno. Pessoas que estão aqui presentes, que merecia um respeito maior, foram desrespeitados. Tem pessoas que ficaram, por exemplo, na Rua da Amargura, e tendo que se sucumbir, às vezes, aos interesses, ou às suas responsabilidades, vence a cada dia, e às vezes tem que fazer coisas, aceitar algumas coisas, porque senão ele não conseguiria cumprir suas obrigações. E são profissionais de respeito, porque ninguém está acima da lei, ninguém. Eu fui eleito vice-prefeito e vou continuar vice-prefeito. Eu vou fazer de tudo para honrar os votos que me deram. Eu acredito que você tem que ser justo, honesto, em honrar aquilo que você fala e aquilo que você promete. Sem raiva de ninguém. Eu não tenho raiva de ninguém aqui. De ninguém. Tem pessoas que eu indiquei na prefeitura, como exemplo, Levi, para mim um homem correto, meu amigo. Acabou. Sinto muito por isso. Mas eu sei que ele poderia fazer mais. Mas eu sei aonde que para. Eu sei. Aqui nessa cidade aqui, tem muita gente que ficou bilionária. Mas não se esqueçam, porque deixaram de fazer o dever de casa, que é dar condições para aquelas casas. E aquelas pessoas, aquelas crianças que morrem, aquelas pessoas que morreram, isso custa caro para quem não tomou essa posição. Como eu falei, eu estou aqui respeitando os votos que me deram. Tomando uma atitude muito difícil para mim. Mas eu não poderia. De maneira nenhuma. Desrespeitar essas pessoas que votaram em mim. A confiança que os meus amigos têm em mim. Eu não podia humilhar a minha família, porque eles me vê
com uma pessoa austera e que cumpre a sua obrigação. Eu não sei falar muito bonito, mas eu falo que o meu coração manda. Não é só você, Tato, e eu também, na nossa profissão. Você falou algo no começo dessa fala, foi um recortinho, viu, gente? Isso você disse que não precisava de rádios, nem tanto. Aliás, essa polêmica toda já estava grande, mas acabou ficando mais aguda por um assunto que passou aqui no Maré de Agora, que eu vou entrar nele daqui a pouquinho. A última parte dessa matéria, que é aquilo que envolve o loteamento e que a gente vai pôr o dedo na ferida, que é lá com relação ao final da Avenida Cascata. Vamos mexer com muita gente grande hoje. Já mexo toda a vida, Deus proteja a minha. Vamos lá. O Tato falou algumas coisas agora e a gente fez um recorte. Eu disse que nem eu falei, a boca fala que o coração está cheio. O que eu vejo é um coração triste, magoado e um coração de quem não é prefeito. Até o Tato se engasgou um pouquinho ali. Não, porque eu não fui eleito prefeito. Realmente, Tato, você não foi eleito prefeito. Vice-prefeito. A atribuição do vice-prefeito é substituir o prefeito nos momentos de ausência. Quando? Na morte do prefeito. Quando o prefeito se ausenta mais de 20 dias no município, ou, por exemplo, se o prefeito for preso, ou houver um impeachment, o prefeito for cassado, aí que o vice-prefeito atua. Só nesses casos. Fora isso, o vice-prefeito tem uma tem um papel figurativo? Sim, é. E você vai perguntar para mim, é constitucional que ele continue recebendo sem estar trabalhando? É a lei que está assim. Até que a lei mude, a gente vai pagar para o Tato ficar todo o período sem hoje exercer mais funções no governo, como ele hoje abriu mão. Que absurdo, Fábio Conte. Vamos lá mudar a lei em Brasília, porque isso aconteceu com o Serjão. O Abelardo foi falar hoje que o Daniel estava viajando, não deu que isso foi um fato que agravou a crise também. O prefeito foi para o Japão em missão oficial há poucos dias e o Tato não foi empossado como prefeito. O Abelardo, lava a tua boca com ácido sulfúrico, porque o teu filho foi para o Japão, ficou mais do que 11 dias, ficou muito tempo. E eu vou falar, você estava reclamando que o Daniel gastou 7 mil com despesas de viagem, a gente vai puxar o relatório do Vinícius, a conta passou dos 2 décimos aí, não ficou na casa de 7 mil não, viu? Quase que as custas de passagem, tudo que ele gastou, quase chegou na conta dos 30 mil, eu lembro a época. Viu, Abelardo? Cala a tua boca. Aí, o que eu tenho que falar sobre essa questão? E você não foi falar para o Vinícius nomear o Serjão. Só que eu acho que a mesma coisa que acontecia à época com o Serjão, e é uma pessoa que eu tenho muito respeito também, Sérgio Lopes Sobrinho, e o Tato, que eu também tenho respeito, mas não é porque eu não tenho respeito que eu não vou deixar de falar a verdade. Falem para mim, hoje o Tato, com esse coração, desse jeito que você viu essas imagens aqui, com essa reportagem, vamos parar para fazer uma reflexão básica, assim? O Tato tinha condições de assumir a prefeitura? Nesse estado que o Tato acabou de falar agora para vocês, com esse coração magoado, o Tato teria condições de ser prefeito, mesmo que fosse um mandato de 10 dias? Desculpe, eu não vejo isso. E o Tato falou que os mais jovens se embebedam pelo poder. Volta aqui para mim, então. Então, desculpa, viu, Tato? Você bebeu e lambuzou dessa cachaça também. Porque agora, até agora, você se confundiu em ser prefeito. Tato, você não é prefeito. Quando foram votados você e o Daniel, os votos não são seus, são do Daniel e você está junto. Por isso que fala prefeito Daniel e Tato. Não é Tato e Daniel. Não inverta a ordem, você é vice. Entenda o seu papel constitucional e o respeite. Em momentos que ele foi contraditório, não tinha espaço no governo. Não foi você mesmo que falou que transformou, que revigorou, que fez não sei o quê, que a Codemar mudou por causa de você, que o DAI mudou por causa de você? Então, você tinha ou não tinha espaço no governo? Porque quem tem espaço não faz. Você fez ou não fez, Tato? Fica aí para um bom pensador, um pinga é letra. Muito alario, muito alario. E parece que os mais velhos também se embebedam do sentimento do poder e da caneta. O que eu vi hoje
Foi uma pessoa triste, magoada, que esperava ter mais poder e que a limitação de seu cargo não deu. E que deve ter sido o mesmo que aconteceu com muitos outros personagens que se elegeram com Daniel, disseram em palanque, assumiram o compromisso com o público, falando que ia ser parceiro, amigo, companheiro do Daniel, e hoje o traem pelas costas. É um golpe, sim! Um golpe político que hoje teve palco como palco, e eu vou falar dos desdobramentos políticos, inclusive, e judiciais, porque vai ter desdobramento essa história de hoje. Não pense que foi só o espetáculo, não. Eu vou falar disso já já. Que teve hoje como palco a Casa de Leis e a Prefeitura, num triste episódio, no 29 de novembro negro de 2018, que aqueles que assumiram um compromisso, e eu estou falando para você, Damasceno, e estou falando para você, Tato, que assumiram um compromisso de fazer a diferença, repetiram a escola do Abelardo Camarinha, repetiram a escola do Salomão, e pela terceira vez a gente está vendo essa cena na história de Marília. Lamentável. Chorei no começo do programa porque eu estou triste. E minha boca está falando o que meu coração sente. Vamos voltar para o profissional. Porque nós temos que ser profissionais. Se eu não aguentar, eu peço para sair, mas ele tem que sair. Aí ontem eu assumi publicamente, falei, eu vou lá e vou perguntar para o Tato que ele precisa responder. Tato, você não vai se dar bem com o Daniel? O que você vai continuar querendo tirar na prefeitura? Você não abdicou da sua missão? Cuida lá das tuas empresas, meu irmão. Dá paz pro teu coração, já que você disse que não faz nada mesmo. Mas tudo isso que eu vou entrar e que eu quero comentar depois, ele me respondeu. Porque o compromisso que se assume profissionalmente tem que ser cumprido. Eu não abandono o barco que eu tô dentro. Se precisar afundar, afunda junto. Tenha hombridade, não foge. Não foge do compromisso. Não trai quem abriu a porta para você. Eu tenho essa visão de vida. Se precisar encerrar a carreira um dia de jornalismo, eu quero encerrar, mas eu encerro sem falar mentira pro povo. Eu tenho que encerrar falando a verdade. Posso ser criticado em momentos da minha carreira, a gente sabe, a vida é um fluxo. Do mesmo jeito que adoravam o Fábio Conte, hoje desce um pau. E eu posso ser sincero, eu vou continuar falando a verdade. Do jeito que eu falava lá criticando o Abelardo, eu vou continuar falando a verdade que se eu precisar criticar o Tato. E se amanhã precisar falar também, Daniel, eu vou falar. Faça certo para não receber crítica. E Tato, tu pulou do barco, irmão. Me desculpa, não aguentou, pediu para sair. Mas faça isso com honra. Eu vou comentar aqui o que nós vimos hoje. Eu assumi ontem um compromisso publicamente que ia lá e ia fazer perguntas pro Tato e fui. Assista aí como foi o tete a tete, cara a cara, meu e do vice-prefeito. Veja. Primeiro, existe algum tipo de articulação política para se pedir no próximo ano o impeachment do prefeito Daniel Alonso com virtude de tirá-lo da cadeira? Primeira pergunta. Segunda, com relação à sua estrutura de gabinete hoje, veículo, salários, o senhor vai abrir mão dessa estrutura que o senhor tem hoje oferecida pelo município? Terceiro, com relação às autarquias, DAI e Codemar, o senhor fala de sua participação. Qual era o seu expediente e qual era a atividade que o senhor tinha direta dentro desses órgãos? O que o senhor fazia como vice-prefeito e representante? Qual era a sua atuação? Obrigado. Primeiro, Conte, você falou, a primeira pergunta... Primeiro questionamento. Sobre impeachment, isso não compete a mim, cara. O impeachment só se dá quando a pessoa comete erros, e esses erros são analisados por um Ministério Público, ou pela Câmara, ou por alguém. Jamais eu queria isso e quero isso. Eu não tenho articulação com ninguém, já falei isso aqui antes. Cada um é dono do seu nariz e carregue o fardo que ele pegou para carregar. Se está muito pesado, é o problema de quem pegou. Eu não tenho nem interesse. E você, Fábio, sabe disso? E ele deve falar para você que eu me tranquei na sala com ele, a questão de 6 meses atrás, e falei para ele como eu vou falar para você. Você está fazendo de tudo para que eu sente nessa cadeira que eu não quero. E tem pessoas aqui também que sabem que eu fiz isso, porque eu quero que você faça uma boa administração. Foi isso que eu falei. Sobre o que você falou, sobre o quê? Sobre o meu período lá? Por quê?
Era melhor você fazer essa pergunta para as pessoas, para saber quem direcionou, quem modificou o método de trabalho. E eu não preciso tampar buraco. Eu dou as ordens, na minha firma eu não preciso montar estrutura. Eu tenho as pessoas correspondentes que já sabem o que tem que fazer. E se não fazer, vai embora. Agora, você acha que os 1.400 metros, já chegamos a 1.800? Pergunte para eles como é que foi a mudança. Então eu vou te avisar. Eu abdiquei do final do ano, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, eu com meus netos, no rancho. Eu cheguei para minha esposa e falei para ela, amanhã eu estou indo para a Marília. E ninguém me viu. Eu fui ver como é que era o trabalho que se fazia. No dia 30, eu fiquei 4 dias, no dia 30, eu fiz toda a modificação. E no primeiro dia de trabalho já deu 1.200 metros, com economia de 4, 5 veículos e uma economia, o ano passado, de 120 mil de diesel. Sobre a outra pergunta, sobre os rendimentos. Não, eu sou vice-prefeito, eu tenho direito a isso. Ou não? Eu tenho direito a isso. Eu não tenho direito de comprar pneu, porque a prefeitura tem que eliminar, mas eu compro. Eu tenho direito a tirar a nota da gasolina, mas eu pago. Quando eu viajo. Eu pago os pedágios. Porque isso... Eu não entendi por que você perguntou dos meus salários. Eu acabei de falar agora há pouco aqui. O salário é constitucional? Eu estou fazendo uma pergunta para você. É constitucional? Perguntei que o senhor está abdicando da sua função de vice-prefeito. Eu falei que não? Não, eu falei antes já, você não ouviu. Eu falei que eu vou continuar sendo vice-prefeito, eu falei, honrando os votos que me deram e lutando por essa população que me colocou como vice-prefeito. E aquele que tiver uma denúncia baseada em provas, ninguém vai proibir eu entrar dentro da prefeitura. Não existe esse homem para proibir eu entrar lá. Não existe, porque é um direito meu. A minha pergunta, vice-prefeito, é que assim, o senhor deixou... A minha pergunta é baseada no seguinte: ao se separar politicamente do prefeito, o senhor deixa claro para todos que o senhor não concorda politicamente com as atitudes que ele tem tomado. Correto? Ao ter essa atitude, a minha pergunta é: o senhor está se abdicando, então, de ser. Como manter-se vice-prefeito dentro de um governo e dentro de uma estrutura que o senhor não compactua? Mas já está desde o começo assim. Qual o problema? Vou continuar. Eu tenho o direito de entrar, eu tenho direito de ir no quarto andar, eu tenho direito de ir lá embaixo, eu tenho direito de entrar, eu tenho direito de subir o elevador. Como eu te falei uma vez, Flávio. Quando você foi pisado aí, eu falei, você fique lá. Um direito que você tem. Você foi um baluarte na nossa campanha. Foi isso que eu falei para você? Eu fiquei do teu lado. Com relação às duas autarquias, Codemar e também Hyundai, em diversos momentos durante o governo, o senhor se posicionou, inclusive destacando que iria convocar coletivas para fazer uma auditoria e abrir os segredos, os cofres, os podres dessas situações. O resultado dessa auditoria, se ela foi feita e se ela virá a público ou não, como fica a sua postura diante dessa promessa assumida? Na verdade é o seguinte, eu acabei de falar agora, nesse exato momento, que inclusive isso foi feito pelo meu amigo René, na época, foi levantado tudo, porque é difícil você chegar num lugar onde está uma coisa num lugar, outra coisa no outro, para você pegar toda a documentação. E foi mandado para o Ministério Público. Como foi feito aquilo lá? Isso levou 5 meses. Eu tenho tudo apurado e vai ser entregue lá na prefeitura, na corregedoria. Todas as notas frias daqui, de lá, certinho. E tem outras coisas que nós não conseguimos pegar, porque sumiu. Você está me entendendo? Tem coisas que somem, cara. É brincadeira. Sabe? E não é culpa de quem está lá. É difícil. Mas como é que eu comprovo isso? Indo a quem recebe, que aonde deposita. Você assina todas as notas que vem aqui? Alguma nota sai ser assinada aqui? Não, de jeito nenhum. Isso quando você não está, é fulano que assina. Chama, vem aqui, está gravado. E as notas não conferem assinatura, não conferem carimbo, não conferem nada, sabe? Isso não é um problema meu. Eu não sou polícia. Porque se eu fosse polícia, tinha muita gente preso. Porque na dengue morreu crianças, morreu velhos, morreu
jovens. E não se fez nada. Não se tomou nenhuma atitude. E o que eu mandei, que o Renê brilhantemente fez e mandou tudo, o promotor arquivou. Então você não tem que perguntar para mim. Você tem que perguntar para o promotor por que ele arquivou. Porque as provas estão lá. Não sei, talvez ele viu irrelevância. Bem, tá aí. A única coisa que eu vou dizer de tudo isso, com todo respeito ao Tato mais uma vez, obrigado da vez que ele me apoiou. O Tato estava falando da vez que pisaram em mim, foi nesse dia aí, é para você falar a verdade, porque um dia eu cheguei para o prefeito e falei, prefeito, poxa, uma coisa que eu aprendi, né, que os despojos da guerra pertencem a quem luta. A gente trabalhou na campanha. Eu quase fui espancado uma vez na frente da Polícia Federal, lá quando a gente denunciou aquele caso dos jornais, que tinha a participação da família Camarinha, outros casos. Quem é de Marília sabe a participação do Fábio Conte em todo esse processo. Eu fui lá, pus a cara, eu estou vendo o senhor trazer pessoas que não fizeram parte da campanha. Aí estava falando meu ego, minha vaidade. Poxa, mas por que ele está em tal cargo e eu não estou? Prefeito, me ajuda aí. Foi o dia que eu contei a história agora há pouco. Fábio, você quer ter um carro maior na tua vida? Você quer crescer na sua vida? Eu vou te dar aqui, ó. Toma um alicate. Trabalhe, mostre serviço. Fiquei chateado, chorei. E não foi só por essa questão, foram por várias outras. Momentos que, inclusive, me colocaram para fazer funções internas na prefeitura. Fiquei muito chateado. Muitos momentos de tristeza. Não pensem que o poder público é um mar de rosas. E, ó, quem quer enfrentar uma prefeitura, uma terra devassada... Eu já estou falando aos amigos de 2020, a prefeitura de Marília, apesar de estar sendo muito bem gerida, do coeficiente da dívida ter sido bastante acertado, quase 30%, 40% da dívida já foi liquidada, muito já foi renegociado, as contas estarem em dias, os salários não estarem mais atrasados, a prefeitura fazendo a recomposição patrimonial do salário do IPREM, que até o salário do vozinho, da vozinha, dos aposentados, eles levaram embora. Tudo isso. Saibam que foi encarar a prefeitura 2020, vai encontrar uma situação um pouco melhor. Uma prefeitura está em processo de recuperação, vai encontrar caixa negativo, vai encontrar dívida, vai ter que ter boa conversa com o fornecedor, vai ter que ter o jogo de cintura e, acima de tudo, vai ter que estar preparado para bastante traição. Sim, traição, jogo político. E desculpe o Tato, perguntei na questão do começo. Golpe? Não, mas a gente precisa entender uma coisa na questão do golpe. Quem que vai fazer o impeachment do prefeito Daniel Alonso? Se o Daniel não for preso pela justiça, e como eu disse ontem, não existe processo até o momento onde que o Daniel foi condenado, nem em primeira, nem em segunda, nem em terceira instância. O que existe hoje foram alguns inquéritos abertos pela promotoria. O que é um inquérito? Alguém chega no promotor, ó, tem aquilo errado, que o Daniel está apontando, não sei o quê. O promotor abre o inquérito e vai averiguar, vai fazer investigação. Aquilo acontece, aquilo, pá, barulho, justiça, condena. Prestem atenção, isso é cortina de fumaça, porque desgasta-se o nome do prefeito politicamente, o prefeito vai pegar muitos inimigos, muita gente chateada, mas na hora real mesmo, do pega para capar, para ver, não existe motivo para tirá-lo do cargo, porque o prefeito não foi condenado. E o prefeito Daniel é ficha limpa até hoje. Não tem nenhuma condenação. Responde inquéritos na justiça, respondeu alguns processos. Grande parte dos inquéritos já abertos foram arquivados e existem alguns. Aconteceu um caso ou outro de multa por reorganização, assinatura de táxi, que acontece com todos os prefeitos, mas ser condenado pela justiça o Daniel não foi. Certo? Então, o Daniel não é culpado, não desviou dinheiro público, não está roubando a população de Marília e não está fazendo nada. O que o Daniel está sendo, vou ser bem sincero para vocês, é um cara que está sendo um prefeito austero. Parou de fazer pão e circo, parou de gastar o dinheiro público à toa e está pagando conta e arrumando o rombo do pepino desse tamanho que foi deixado para ele. É isso.
é impopular não atender à vontade dos correligionários? Está a prova aí. Ele só tem agora um vice, um presidente da Câmara, um líder de governo que abandonaram o barco. E fora os que já saíram falando mal do prefeito, impropério. Olha, de pequenininho tinha uma marchinha de carnaval, e até hoje que é muito famosa, que diz assim: quem não chora não mama, parana. É muito gritaria, muito chororô, porque muita gente esperava ter vantagem em, ó, mamai não mamou. É isso. Quem entrou na prefeitura de Marília achando que ia mudar de vida, ó, bem feito. O próprio exemplo, vou dar um exemplo, e não é exemplo, vou explicar para vocês, porque o prefeito Daniel, as lojas dele estão crescendo, tá? O prefeito que tinha uma rede de lojas, lógico que teve que se afastar das lojas para ser prefeito, tinha uma rede de 5, caiu para 2 lojas, que eram mais 400 famílias, o número caiu lá embaixo, pagou com o próprio dinheiro o preço por estar onde que está hoje. Tirou da sua entranha, para se doar para a cidade de Marília. Está aí o exemplo. Financiou a campanha do Damasceno em 2012, financiou a campanha do Damasceno em 2016, quando o Daniel foi procurado pelo Damasceno. Paga, me ajuda aqui com a campanha disso aqui. O Daniel falou, não tenho dinheiro. FAP. Os outros... Aqui na internet, dê uma olhada rápida na live. Gente, hoje o programa está curto, amanhã eu mando um abraço para todo mundo. Não vou poder responder, mas muitas manifestações a favor, contra, muita gente triste, como eu, muitos nostálgicos, muitos descendo pau no Fábio Conte também, faz parte da democracia. E eu falo, eu estou aqui no meu papel, é que nem o Tato falou, cada um dentro da sociedade faz o seu papel. E o meu papel hoje é como cronista. O jornalismo de opinião. Meu filho, não gosta do que o Fábio Conte está falando, vai lá ouvir. Quem gosta de meter o pau aqui no prefeito Daniel, não é esse programa. É lá a Rádio 950, Giroto Filho, na Jovem Pan, o Zé Henrique na 950, o Amarildo de Oliveira lá na Clube Itaipu. Saibam disso, viu? Bem, já que a gente falou do Amarildo, falou da TV, todo mundo sabe o entreveiro que eu tive aí com o Amarildo, e foi logo depois... que o Tato foi lá dar uma entrevista. A crise pode ter se agravado nesse momento, que é a última parte do nosso vídeo, sim, eu acredito. Muitas pessoas estão perguntando por que o Tato está deixando de ser prefeito. Simplesmente está deixando de ser prefeito, está deixando de ser vice-prefeito, está rompendo com o prefeito, porque ele não foi prefeito. Queria ser prefeito, não foi prefeito, está no papel de vice, não quero mais ser vice. Tato, só que você não renunciou ao seu cargo. Eu posso dizer, o que vocês fizeram aqui hoje, eu vou falar das consequências legais dos atos de Tato e Damasceno hoje. E sim, desculpa, o próprio Tato agora há pouco, na hora que falou das salas dele, ele falou, eu não tinha quem recorri para o Damasceno. Vocês estão juntos politicamente e vão querer se colocar como terceira via para uma disputa na campanha eleitoral em 2020. Podem aguardar isso, se não saírem independentes como candidatos. São proponentes ao cargo de prefeito na cidade de Marília. Isso... se não derrubaram. Por que eu falei que o prefeito é inocente? Porque daí a gente tem o juízo político e a gente tem um juízo judicial. Pela justiça, o Daniel está ok, mas perante a política, o prefeito está desgastado, deixou de atender correligionários, sofreu uma debandada na Câmara, e o que pode acontecer? Por isso que está acontecendo todo esse circo. Porque cria-se um cenário de imoralidade, de ilegalidade e de crimes, o que não está acontecendo, pelo menos a justiça não provou isso até hoje. E tem outra, viu? Não foi no governo Daniel, viu, ô Camarinha? Você está falando tanta mentira aí no rádio, desesperado, querendo também a cadeira da prefeitura. Não foi no governo Daniel que a Polícia Federal deu uma blitz no teu comitê, no gabinete do teu filho que era prefeito, na casa dele, onde inclusive diz a lenda que foi encontrado grande quantidade de valor em espécie, em dinheiro, em mais 16 endereços políticos ligados à sua pessoa. Isso é público da Operação Miragem, tá, Camarinha? Não estou te ofendendo não, só estou falando da tua verdade que você esconde aí na 950. O que é o juízo político?
com maioria na Câmara, com 5 votos, se não me engano, 7 votos, se a Câmara decidir caçar o prefeito Daniel, por isso que nós temos o Legislativo e temos o Judiciário. O Judiciário aplica a lei, mas tem um juízo político. A Câmara tem poder de fazer o impeachment do prefeito Daniel, Fábio? Tem. A Câmara tem. E esse circo que aconteceu envolvendo a Câmara Municipal, o Damasceno, que é presidente atual da Câmara, que perde o seu posto de presidente agora no dia 31, e o que acontece com o vice-prefeito, é porque eles são sucessores naturais. O segundo sucessor é o vice, o terceiro sucessor é o presidente da Câmara. Se cair o Tato e se cair o Daniel, assume o Tato como prefeito. Ele quer ser prefeito, deixou bem claro isso. E se cair o Tato, é o Damasceno. É a sequência natural política. Então, o que aconteceu hoje, saibam, é uma disputa pelo poder, sim. É golpe. O prefeito Daniel está sendo publicamente golpeado na cidade de Marília. O Daniel é um prefeito austero e impopular? É. O prefeito Daniel atende todos os clamores que chegam a ele? Não. O prefeito, por alguns setores da sociedade, é questionado? É. Só que o Daniel, ou ele governa para mudar a Marília, para pôr a casa em ordem e ser um gestor, não administrador, ou ele faz pão e circo como a família Camarinha. Aí, sabe o que vai ficar para a história? O que ele deixar o legado dele. A família Camarinha tem aí. Aliás, o Abelardo Camarinha, é bom deixar bem claro, pelo Instituto da Prescrição de Pena e por recursos judiciais que vão se alugando pela Justiça, ele só não foi preso hoje porque ele tem bons advogados e recorre à Justiça. A capivara do Camarinha é quilométrica, viu, gente? De processos já condenados, viu? Ele já foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, não sei o quê. Agora ele está condenado com os direitos políticos, ele não pode ser candidato. Quando ele fala que está pondo a chuteira e que o cavalo está laçado para ele vir para 2020, ele engana a população e, mais uma vez, faz todo esse circo que Marília está acostumada a ver e que a gente teve um exemplo hoje. O que agravou a crise do Tato e o Daniel? O Tato vai falar agora. O Tato procurou o Daniel porque está em disputa em litígio judicial uma área que envolve 2 empresários no loteamento que estão um do lado da outra, lá na Avenida Cascata. E é o que, entre aspas, que o Tato fala que existem irregularidades. No último ano de seu governo, Vinícius Camarinha aprovou a liberação de um loteamento de chácaras lá no final da Avenida Cascata. E, segundo o Tato, existem irregularidades. Não seguiu o plano diretor, não sei o que lá. O sócio do Tato, eles são sócios em negócios particulares fora da prefeitura. É o dono de um dos terrenos. E o outro terreno pertence ao filho do ex-prefeito Domingos Alcalde. São 2 sócios. A última vez eu falei que era briga de cachorro grande, que eu não ia me meter, mas já que o caso veio à tona de novo, eu tenho que falar. O Tato, lógico, com o objetivo de fazer valer o direito do amigo dele, chegou para o prefeito Daniel. Estão querendo abrir uma rua lá no meio do terreno do meu amigo e você não pode deixar isso. Cancela o loteamento lá do filho do ex-prefeito. O Daniel chegou e falou, ó, eu não posso mudar projeto de lei criado pelo governo passado. E foi assim. Para explicar para vocês o que acontece lá no Cascata. Aí chamaram técnicos, fizeram uma apuração que não sei o que, tá lá. Tudo isso bancado pelo sócio do Tato. Foi inclusive o sócio do Tato que entrou com a denúncia no Ministério Público, autor da ação. Quando isso chegou para o cartório de imóveis porque primeiro o que acontece? Primeiro tem um registro, a abertura do loteamento que foi feito no governo Vinícius Camarinha e depois você tem que ir para o cartório registrar tudo isso. Quando chegou no cartório, esse registro foi impugnado pelo sócio do Tato. Quando o sócio do Tato impugnou isso foi para a Justiça, na 4ª Vara Civil aqui da cidade de Marília, e a juíza que, inclusive, profere juízo a respeito de imóveis e bens é a doutora Paula Jaqueline Bredariol, aqui na cidade de Marília. E a juíza perguntou, houve as fiscalizações? Houve. Foram recolhidas as guias? Houve. Houve os laudos? A CETESB deu laudo ok, o GRACOAB, que é um órgão estadual, deu um laudo ok, e o Departamento do 4º Andar da Engenharia deu ok.
A juíza falou, se cumpriu os requisitos legais, registre-se o imóvel e a futura apuração de irregularidades que se faça pela autoridade competente, que é o Ministério Público. E assim foi feito. A juíza falou, está ok, pelo menos na documentação foram cumpridas todas as etapas. É válido o residencial. Tato, dentro do seu juízo e do seu interesse legal, atendendo os interesses do seu sócio, procurou o prefeito Daniel Alonso e falou, prefeito, ou você cancela esse ato do ex-prefeito, ou você não é prefeito suficiente para mim. Muitas pessoas estão perguntando por que o Tato rachou oficialmente com o Daniel. Provavelmente foi esse motivo. Esse assunto veio para esse programa. Na época, quando o Amarildo de Oliveira levou o Tato para o programa dele, eu até errei. Se tem alguma pessoa que eu tenho que pedir desculpa aqui, é o Amarildo de Oliveira, porque, inclusive, eu falei que ele conduziu maldosamente. Desculpa, viu, Amarildo? Eu tenho que reconhecer meus erros também quando eu falo com emoção, do mesmo jeito que você pesou, quando você falou mal de mim, falou que eu era boca de aluguel, desonrou a minha imagem publicamente, mesmo sendo um puta admirador à época do seu trabalho. Eu continuo te respeitando como profissional, mas, bem, sem paixões, gente, vamos ser profissional. Você falou um monte de bobeira, chamou eu, o prefeito, de covarde. Eu também fiz falas da tua vida policial e a gente acabou se desentendendo. Foi uma briga pública que trouxe recentemente, mas a briga aconteceu quando o prefeito Tato, isso está no arquivo do Marília agora, põe o endereço aqui, nas matérias que falam da história, fala lá, entrevista Tato no rádio, tem na história do Marília agora, está lá no nosso legado, no nosso on demand, nos nossos vídeos lá. Quem quiser saber o que houve na época, foi isso. E na época eu afirmei, o Tato abriu o processo para denunciar, mas está errado. Não foi o Tato, foi o sócio do Tato. Se eu acho que houve um momento que realmente extremou a relação e Tato quis se separar do Daniel de vez porque não conseguiu alcançar seus objetivos, foi esse. O fecha a última parte da coletiva, aonde Tato abre o seu coração e fala da sua mágoa com relação a essa questão desse residencial que ele acusa de ser ilegal, mas ele quer que o prefeito tome uma decisão e cancele algo que não foi feito por ele. E os atos de ofício, ou seja, toda vez que um prefeito assina e toma uma decisão, não podem ser desfeitos por prefeitos passados. Cabe isso crime de responsabilidade. Se há alguém que tem que apurar, é a justiça apura que está errado, a justiça oficia o prefeito, está errado, cancela. Aí o prefeito cancela. Mas ele sozinho tomar essas decisões, ele não pode. Talvez seja por isso a mágoa da saída do Tato hoje. Beijo. Eu fui numa rádio. Por quê? Eu briguei tanto por aquela Zona Leste. Não porque eu não tenho interesse nenhum. Mas todo mundo que mora nessa cidade, não quem está mexendo com a mobilidade urbana, porque não sabe nem o que eu estou falando. Nós só temos da Zona Leste para vir para cá, só a Esmeralda. E eu pergunto para cada um de vocês, já está saturada. E tem no projeto diretor uma avenida que sai da Zona Leste e vai em sentido de Veracruz com 26 metros de largura. Eu cansei de ir no quarto andar. Aí, eu chamo o prefeito, janeiro do ano passado, e mostro, está errado, 11 irregularidades. 11. Área de preservação ambiental, usando parte como área verde. Área dominial, usando a rua. Terrenos, sabe, eu não vou nem iluminar aqui, porque isso não é a minha função. Mas fui diversas vezes, e vão levando, nós vamos resolver, vamos levando. Até que eu vi, ou eu tomava uma atitude, então eu reuni documentos e passei para quem de direito, que foi lá e entrou no Ministério Público. Eu fui chamado e fui no Ministério Público e falei a verdade. Eu não falo mentira. Eu nunca admiti que um filho meu minta para mim e eu não minto para ele. Eu não falo mentira, não. E fui chamado numa rádio. Meu nome ficou na rádio durante 4 dias. Vai dar explicação, Tato? Vai dar explicação? E eu, como sou um cara muito que eu gosto de respeitar as pessoas, eu fui falar com o prefeito. Eu falei, olha, meu nome está sendo usado, eu vou responder lá. Ele falou, mas não vai não, que ele só cria problema. Eu falei, não, é o meu nome. Mas tem uma solução. Pega o carimbo e bate, cancelado, porque está tudo irregular.
Ah, mas aí é da alta gestão, eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Está errado, por que você não pode? Tem algum problema? Não, nós vamos ver. Porque eu falei para ele, lá embaixo, no rodapé, e os procuradores sabem disso. O prefeito, ele não tem que ter oportunidade de nada. Ele tem que cumprir a sua obrigação. E lá está escrito: o loteamento será aprovado de acordo com a conveniência e oportunidade do chefe do executivo. Isso é crime. Que prefeito, ou vice-prefeito, ou presidente de Câmara, ou quem quer que seja do órgão público, tem que ter oportunidade para fazer alguma coisa de bem para a sociedade? Não. Lá tinha que estar escrito: de acordo com as regras estaduais, federais, municipais, estaduais e federais, o projeto vai ser aprovado porque está dentro da legislação. E assina. Mas não. Foi isso que eu encontrei. E aí eu fui na rádio. Eu não fui manipulado, porque aqui vocês estão aqui vendo que eu falo o que eu penso, eu não sou manipulado. E as perguntas foram direcionadas e eu respondi por minha livre e espontânea vontade. Eu até peço desculpa a quem me entrevistou, porque ele recebeu algumas ofensas por imaginar que ele tinha me manipulado, e não, eu sou um homem de 71 anos e não sou manipulado. Eu sou um cara que eu sei o que eu falo, sou responsável pelos meus atos, como nesse momento eu sou responsável por tudo que eu estou falando aqui. Bem, beleza, e matamos o assunto, acho que não tem mais que alongar, todo mundo viu. Então, Tato, você é responsável em chegar e falar agora para o Ministério Público a verdade, que você é sócio do dono do terreno, que você está brigando. Você falou isso para mim na sua casa, Tato, o dia à tarde que você veio querer me explicar toda a situação, falando que não tinha entrado com a ação, mas você falou que o Haroldo, que é o dono do terreno, é sim seu sócio, você tem negócios em comum. Diante da lei, isso cabe cassação. E eu peço que, se o Ministério Público estava investigando as irregularidades cometidas dentro desse terreno, que investigue-se agora a conduta do vice-prefeito, porque publicamente ele assumiu que ele é responsável por tudo que ele faz. O senhor é sócio do dono do terreno. Atuar em causa própria e também fazer o que você fez, Tato, com o prefeito, por política, isso chama-se, pela questão de interesses pessoais, chama-se improbidade administrativa. O Código Penal e o Código Administrativo prevêem sanções, inclusive cassação de cargo. Ministério Público que vai cuidar de investigar desse caso. Eu pedi desculpas ao Amarildo porque ele foi sagaz. Eu acho que porque assim, eu falei que era culpa dele, que ele tinha cooptado o Tato para falar. Não, o Tato assumiu a responsabilidade, só por isso eu peço desculpas. O Amarildo é um grande provocador. Aliás, eu fui aluno da turma dele assistir. Eu já ouvia ele da época que ele trabalhava lá na CMN com o Abelardo Camarinha, lá na 950, que já era do Wilson Matos, Abelardo Camarinha. Eu já ouço eu sou da escola, viu, Amarildo, da tua escola. Se o gato saiu pro rabo ou o rabo saiu pro gato, é porque eu tive um professor, tá bom? Então, vamos economizar os elogios, que eu acho que não há necessidade, não vou ficar me esticando. Você foi um exímio profissional quando você provocou o Tato e ele falou tudo aquilo que você precisava de ouvir. Só que nós temos as consequências legais deste ato do Tato e de tudo que vem acontecendo. Quem levou o papel e que te provocou tanto para você levar o Tato na rádio foi o seu Haroldo. Você, inclusive, Amarildo, na fala, porque eu tenho isso arquivado e posso mostrar isso a qualquer momento, você mesmo falou que o dono do terreno que levou essa documentação para você. Então, todos legislando em interesse particular, não tem nada de interesse público, rua, avenida, mobilidade, é tudo briga de peixe grande e vocês estão bravos porque o prefeito não fez a vontade de vocês. Falem isso verdadeiramente para o povo de Marília. Por que o Damasceno teve espaço lá na Rádio Clube? Por que o Tato teve espaço lá na Rádio Clube? Por que as salas do Amarildo também ultimamente têm sido mais intensificadas? E até a dona da Rádio Clube estava no meio da história ontem lá. Se já não bastasse o Abelardo com 3 rádios atacando o prefeito Daniel,
tem mais agora a Rádio Clube também, porque parece que tem interesse político da Rádio Clube e da Itaipu, e através da Luciana Ferreira, que é sua proprietária, e do Amarildo, que está aí atuando politicamente também. Porque vocês vão querer dar base para essa terceira via que está se formando politicamente, seja para derrubar o prefeito Daniel ou para disputar as eleições de 2020. E eu falo isso com total tranquilidade para vocês. Eu assumo as coisas que eu falo. Eu não minto. Eu posso errar, e se eu errar eu peço desculpa. Mas que eu falo a verdade, eu falo. Por isso que esse programa dói quando ele mexe com as pessoas. E aí, não adianta o Tato falar também que não tem interesse, que não quer derrubar, que não tem nem interesse. Se o Tato não queria rádio, não queria cartaz, não queria aparecer, por que o Tato foi lá na Rádio Clube? Se o Damasceno não queria cartaz, por que 1h30 de entrevista na Rádio Clube? Com todo o respeito, provavelmente o presidente da Câmara Municipal de Marília vai responder um processo de improbidade administrativa, porque hoje, durante 1 hora, para vocês assistirem todo esse circo que foi aí ao ar, o trechos, que durou quase 1h30, eles usaram servidores públicos, tiraram do ar um canal legislativo que lá na TV Câmara, para você entender, não é que nem um canal comum que pode passar a programação lá, é só para falar de lei, projetos, requerimentos, é só para mostrar o trabalho da Câmara e só. Arrancaram a TV Câmara para fazer um palanque político para o prefeito Tato atacar o Daniel. Foi o que aconteceu. Por quê? Pronunciamento do vice-prefeito. A legislação atual da TV Câmara não dá respaldo para vocês fazerem isso em um canal legislativo. Porque o vice-prefeito, ele não está em cargo de exercício, ele é vice-prefeito. Ele não tem mandato, ele é vice do Daniel, mas ele não ocupa a cadeira, ele não tem a caneta na mão. Ele legalmente não pode falar em nome do município. Segundo, volta para cá, e é o que muita gente na internet tem falado. O Tato renunciou, mas não renunciou, não houve renúncio. O Tato deixou bem claro que vai continuar recebendo 11 mil reais por mês. E o pior, vai continuar recebendo 11 mil reais por mês para atacar o prefeito Daniel. Uma coisa que eu aprendi, sapato que não cabe mais no pé, quando você cresce, o sapato fica largo e o pé não cabe, ou se eu forçar o pé, eu vou machucar meu pé. Desculpa, Tato, não cabe mais você no espaço do prefeito, porque você publicamente arrasou com o prefeito na entrevista e hoje você acabou totalmente com a imagem do prefeito com finalidade política, cara. E assuma o seu papel, não fala que tem interesse, não fala que não minta. A sua atitude foi isso. Porque você não renunciou ao seu cargo, você continua vice-prefeito, você falou que não vai abrir mão do seu salário. E o presidente da Câmara, que também agiu politicamente, porque como não teve ato oficial, como não mudou nada, o Tato continua igual, que a gente teve uma sessão de desabafo que foi transmitida em canal público, vocês tiraram servidores, a estrutura pública da Câmara Municipal e fizeram um verdadeiro picadeiro na Câmara de Marília. E isso tem responsabilidades legais, crime de improbidade administrativa no presidente da Câmara, que tirou um canal de comunicação legislativa para virar palanque político do Damasceno e do Tato. E o próprio Tato, no vídeo que eu mostrei hoje, falou, eu não tinha mais a quem procurar, fui procurar o Damasceno. E o Damasceno, há 3 dias atrás, rompeu com o Daniel. Aí você vai me perguntar, para a gente acabar esse assunto, que eu não aguento mais falar disso e chegou. Eu vou encerrar esse assunto agora, porque eu não aguento mais perder meu tempo com esse povo que faz circo com a cidade. E o pior, que estava tudo isso acontecendo e o prefeito trabalhando lá. Para me encerrar esse assunto, além da triste consequência para a cidade, para mim, Damasceno e inclusive o próprio, se eles tinham alguma esperança de ter algum cargo público maior, majoritário, executivo, ocupar a cadeira de prefeito, vocês jogaram seus próprios nomes na vala do esquecimento da população de Marília, porque vocês tinham um compromisso com a cidade, tinham um compromisso com o prefeito municipal e a primeira oportunidade, visando a cadeira, vocês o traíram. Traíram quem votou em vocês, traíram quem assumiu um compromisso de fazer uma política nova. E o que eu estou vendo aqui é o espetáculo da família Camarinha, de novo.
pela terceira vez, o caso Salomão, o caso Bugarelli, se repete. E é a terceira vez que eu vejo agora acontecendo com o Daniel, onde que aliados traem, aliados pulam o barco e a cidade entra ladeira abaixo. Um verdadeiro golpe para atender interesses particulares e políticos. E a população é a última interessada e a que mais sofre. Só que é o seguinte, quando a carniça fede, o urubu aparece. Sabe quem apareceu lá na 950? Chuta. Abelardo Camarinha, só faltava dar gargalhada. Não ia gargalhar. Mas, ô Camarinha, para a gente encerrar essa conversa, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar do Tato e não vou tocar mais nesse assunto. Camarinha, sabe por que você se divertiu tanto hoje ao vivo? Porque, lógico, tudo isso vai contribuir se você for lançar candidato, porque você está impedido politicamente para ser candidato em 2020. Se você for lançar candidato em 2020, Camarinha, você vai lançá-lo diante desse circo eleitoral. Porque agora, além do prefeito ter o Camarinha, as 3 rádios dele, toda a turma que apoia ele, o vereador do tablet lá na Câmara atacando o prefeito e a base do Camarinha todo, e boa parte da cidade que apoia o Camarinha, principalmente aqueles que já se locupletaram do poder público, além de ter toda essa turma que vai estar junto com o Camarinha para disputar, para arrancar o Daniel da posição de prefeito, eu nem sei se o Daniel depois dessa sai a reeleição, porque lógico que o Daniel vai ter um desgaste. Eu vou ter o Damasceno, Zé Luiz e Tato, companheiros que, traíram o prefeito. E o prefeito está lá sozinho trabalhando. Eu vou encerrar rapidinho, porque já está acabando meu tempo. Camarinha, sabe qual é a única diferença sua e do Daniel? Porque enquanto você estava xingando hoje, a Marília que você deixou para trás, o seu filho deixou, é essa aqui, ó. Eu vou até chamar o Jota para dar um tchau, mas é isso aqui que foi a sua herança, ô Vinícius. Camarinha, não dá risada não, que você é mais sujo que pau de carinheiro. Essa é a Marília crescendo com a sua gente que você deixou, Abelardo. Infelizmente, o que a gente vê se repetir na câmera hoje é o circo que você prega, é mais um ato da escola abelardiana, e as tuas memórias, o teu sufrágio, as tuas condenações pela justiça estão aí à memória da cidade de Marília e ficarão registrados nos anais da história. O lixão que o Vinícius criou lá na Zona Norte, parque aquático que foram gastados milhões de reais aqui do município. Avança mais pra gente. O lixão, aí a herança, a sucata que se largou pro prefeito Daniel, que ele está trabalhando, Vinícius, ô Camarinha. Essa é a sua herança. O seu legado político é esse. As mortes pela dengue, o tratamento de esgoto que você deixou para trás. Essa é a sua herança. Esse é o seu legado. Tudo isso que está aí está colocado para você, como a sua memória. Não esqueça, Camarinha, antes de desejar felicidade, Ribeirão dos Índios, esse Ribeirão dos Índios, volta lá rapidinho, dos Ribeirões, esse daí, Camarinha, a Justiça Federal espera que você devolva 11 milhões de reais. 11 milhões, você já foi condenado em 2 instâncias já, Camarinha, devolve o dinheiro público, faz festa nem em cima, não tripudia a alma do prefeito Daniel, não. Agora, eu vou falar, antes de eu trazer o Jota, deixa eu só encerrar rapidinho. Fica aqui, Jota, comigo, mas deixa eu falar aqui na câmera 2, ó. O quê? O Jota? Só dá um passinho aqui, Jota, que eu já chamo você aqui. É o seguinte, deixa eu falar 2 rapidinho, ó. Daniel, ao não fazer as vontades do vice-prefeito, do presidente da Câmara e para todo esse pessoal, você chamou a responsabilidade para si. Se tem uma hora que você pode virar a mesa, Daniel, e marcar o teu momento na história, é indo para os bairros, ouvindo a população. Vamos mudar a história dessa vida, desse povo, Daniel. Está na tua mão agora. Você vai ter a oposição da família Camarinha, que tem uma média de 35, 40 mil votos. Na última eleição teve 49 mil votos, Vinícius. Você ganhou com uma diferença de 1.800 votos. Você vai ter todos esses que estavam do teu lado, que faziam a base da tua coligação. Praticamente quase toda a tua coligação te traiu. São poucas as pessoas que estão do teu lado ainda, Daniel. Valoriza, prefeito, quem está do teu lado. Valoriza, prefeito, quem votou no senhor. Vai para a periferia. Vai ouvir no povo que vota. A eleição é matemática, é feito de número.
O Abelardo está aí até hoje porque ele sabe, na hora que ele cria toda essa divisão, ele vai atender o eleitorado dele pequeno e ele pavimenta a volta dele por causa que o Camarinha é um puro matemático, ele sabe fazer conta. Ele sabe que 2 menos 1 vai dar 1. Então, se tiverem 3 chapas para a prefeitura, para a próxima campanha, o Abelardo, automaticamente, o que ele indicou pode ganhar. Mas eu acho que Marília não quer voltar a ver essas imagens. Eu espero que isso, apesar que esse ano o Vinícius foi eleito com 35 mil votos. Por isso que eu falo, o povo, mesmo com toda essa história, isso aconteceu em Marília, que lógico, muita gente votou no Vinícius como voto de protesto para o Daniel. Daniel, se existia alguma coisa que te impedia virar a mesa, não existe mais. O arado foi passado, a terra está limpa para você plantar, Daniel. Se foi para o bem ou para o mal que tudo isso aconteceu com você, meu amigo, com todo respeito, eu te falo de teu amigo porque eu respeito você, foi para mudar os rumos. É a hora de mudar essa história, é a hora de terminar essa estação de tratamento de esgoto, prefeito. É a hora de ir para a periferia, é a hora de entregar as escolas, é a hora de respeitar e honrar cada voto que você teve. E com muita honra na época da tua campanha eu te ajudei. Esse compromisso é com esse povo que não aguenta mais ver isso. Eu sei, Daniel, que você não vai querer manchar a página tristemente como que o Tato manchou hoje a história da cidade, porque isso vai ficar pelo resto da história da cidade e você não vai querer manchar a tua vida política. Volte às origens, Daniel. Vamos para o chão de fábrica, como diz. Vamos para o bairro, vamos para o povão. Vai lá ouvir o povo, vai ouvir os servidores. Está na sua mão, nada te impede mais. Esses pidunchos interesseiros aí que estava aí tudo, esse sanguessuga que estava grudado no ser, o destino chacoalhou, arrancou das tuas costas. Ruim isso para você, Daniel, às vezes é um livramento. Como eu disse, quando o Lúcifer caiu, levou 1/3. Está na hora de se aproveitar quem está do teu lado e trabalhar. Te desejo sorte, prefeito, você vai precisar. Faltam 2 anos e 1 mês para a gestão de Daniel Alonso, 1 ano e meio para a eleição. Se o senhor tiver pretensão política para ir para a reeleição, a hora de vencer todos esses episódios é agora. Que seja o Senhor do céu que colocou tudo isso para você viver, porque não é fácil viver tudo isso. É a hora de você escrever sua história. Está na tua mão, Daniel. Você não depende mais de ninguém. Estou indo embora. J. Júnior ia falar hoje, não vai dar tempo que acabou o programa. Você que também foi vereador, só um último comentário rapidinho, que eu já estourei meu horário hoje demais. Desculpa, pessoal, não vai dar para comentar lá na live. Amanhã a gente vem com o modus operandi sempre, é que o programa hoje foi especial e motivo de tudo isso que aconteceu. Você já teve 2 mandatos como vereador, quase foi eleito no 3º mandato. Essa cena que você viu tudo aqui hoje, tem interesse público nisso ou não tem? Ah, sim, com certeza. E mais ainda, quem perde com tudo isso é a população. E mais ainda, vai ser bastante desgastante para o prefeito municipal Daniel Alonso, que vai ter que, além de enfrentar a oposição desonesta dos seus opositores, que foram eleitos, estou falando isso do deputado, que foi eleito para trazer melhorias para a cidade de Marília e não o faz para não dar assim o sucesso para a administração do gestor Daniel Alonso. Para atrapalhar o prefeito. Exatamente, a política do quanto pior, melhor. E agora Daniel, além de ter que enfrentar os seus opositores, o deputado que nada traz para o município, vai ter também enfrentar aqueles que teria por obrigação ajudá-lo a administrar o município, até mesmo porque estes mesmos prometeram para a população marilhense que iriam fazer a diferença junto com o prefeito Daniel. Boa noite, pessoal. Triste dia hoje, realmente. Não fizeram a diferença, repetiram a história e só fizeram a felicidade de quem quer o mal de Marília. Prefeito, que eu posso desejar do fundo do coração para você, Daniel, sorte. Sorte e muita luz divina, que você vai precisar muito. E você que é de Marília, não festeje não. Ore para que Deus dê luz para o prefeito, ore para que Deus dê luz para as autoridades de Marília. É triste o episódio que fica para a memória de hoje. Um abraço a todos.
de imediato aí. Bandido bom é bandido preso. Essa situação não pode continuar assim.